Cíntia já está de volta. Sabrina, Luciana. Já vou chamar Cíntia, Graça. Onde é que está a Cíntia? Todos vocês voltando. Continua com eco. Eu vou pôr meu fone. Continua com eco. Engraçado que para mim não tá com eco. Eu não tô escutando o seu eco. Alô? Oi. Não, parece que saiu o eco agora. Para mim tá bem. Tudo certo, gente? Bom, vamos assim como está, tá? Thaís, por favor, quando acabar essa live, dá um oizinho para o seu nobre amigo, tá bom? E vamos já combinar hoje à noite ainda, que dia que você tem disponibilidade à noite para fazermos a nossa live. Ok, então. Como nós estávamos falando, a ideia da psicologia, das várias abordagens, é que as pessoas, elas são o que são pela forma como pensam. A psicanálise, então, diz que as pessoas pensam como pensam devido às memórias do passado. Então, a psicanálise procura trabalhar com as memórias que nos marcaram emocionalmente e de forma negativa. A abordagem cognitiva, ela não quer saber do passado, ela quer saber do aqui e agora. A abordagem cognitiva acredita que as pessoas podem aprender a pensar de forma diferente, independente do seu passado. Os estudos apontam que a psicanálise, muitas vezes, é um método mais demorado, porque tem que recobrar muitas memórias, e as pessoas reviverem essas memórias é um processo doloroso. Já a abordagem cognitiva deixa o passado relativamente de lado, apesar de que em alguns momentos também entra nesse passado, se fundamenta no presente, estabelece um objetivo e vai procurar corrigir as estruturas de pensamento. Agora eu pergunto, e você? Como é que você trabalha? Bem, eu trabalho assim, com as crianças, né? Eu trabalho mais no sentido de descobrir quais são as crenças, por que as pessoas pensam e agem dessa forma, por que eles estão agindo dessa maneira, buscando no passado, principalmente na infância e na adolescência, onde que tudo aconteceu, por que elas têm aquelas crenças, né? As crenças limitantes que a gente fala, porque também tem crenças que são maravilhosas, nem toda crença é ruim. Então, nós trabalhamos com essas crenças. Primeiro passo é analisar, descobrir da onde que vem esse pensamento negativo, por que que ele age. Quando o coach descobre que é por uma frase que ele escutou mais de 500 vezes na adolescência ou na infância, ele percebe que aquela crença não é verdadeira, é só uma crença. Então, a crença, ela não é verdade, não é uma verdade. É só o que ele escutou e ele vivenciou várias e várias vezes. Ou uma vez só que naquele pancadão. Ou, vamos supor, um momento que os pais brigaram e ele presenciou e aquilo ficou guardado na memória, na vida dele. Então, gerou uma crença de que tem que brigar com a esposa ou não vai ser feliz num casamento, porque ele viu aquele momento. Então, a partir do momento que a gente descobre da onde veio, o que é, a gente consegue trabalhar em cima daquela crença para ele poder
desvencilhar mesmo, parar de pensar daquela maneira, começar a pensar diferente, porque é aquilo que você falou, nós podemos mudar o nosso pensamento. Assim como uma crença pode levar, assim como uma crença às vezes demora, você escuta uma, duas, três, até fixar na sua cabeça, uma crença limitante, uma verdade também, você precisa fazer seu cérebro trabalhar para você, não ao contrário. Então você precisa falar, pera lá, eu posso sim. Aí amanhã, ai, não posso. Não, pera lá, eu posso sim. Todo dia uma sementinha, porque não é de jeito nenhum de hoje para amanhã. Agora, ai, hoje eu tô bem. Não, é um processo. E aquilo que você disse, a gente tem que viver o processo inteiro, e o mais bonito é o andar do processo, é a descoberta. Não adianta querer melhorar e mudar sem descobrir, sem se descobrir, sem se encontrar lá no seu passado. E é assim, dessa maneira que eu vou trabalhando com os coaches. Às vezes não tem nada a ver com o problema que ele chegou, com o que ele quer mudar, com o objetivo que ele quer. E aí ele consegue lá no passado dele achar aquela crença que é da família, da mãe ou de alguém, e ele muda a parte financeira dele, e assim por diante, a parte amorosa ou com os filhos. E é por isso que é muito interessante, porque é um conjunto, não é uma coisa só. Entendeu? Eu gostei do que você falou. Primeiramente, você falou sobre três questões que eu anotei aqui, tá? Crenças, mudanças e causas. Você então falou que uma pessoa ela é capaz de aprender a pensar diferente. Sim. Quando uma pessoa aprende a pensar diferente, ela então é capaz de mudar a forma como ela sente o mundo em sua volta, a forma como ela se relaciona com as pessoas, a forma como ela se relaciona consigo mesma. Exatamente. É muito importante, Cíntia, o que você falou, porque algumas pessoas acreditam que elas não podem mais mudar, que não tem mais jeito. E, inclusive, dentro da medicina, existe um termo que é chamado iatrogenia. Iatrogenia. Eu já falei em uma live sobre esse termo, iatrogenia. O que é iatrogenia? É um efeito colateral causado pelo pronunciamento de um profissional da área da saúde. É um efeito colateral causado por pessoas a quem nós depositamos muita credibilidade. Os pais podem causar nos filhos efeito iatrogênico. Os médicos causam em seus pacientes efeito iatrogênico. Se um médico, um profissional da área da saúde mental, que é tido pelo seu paciente como uma pessoa que sabe o que diz, que tem a palavra final, ele diz: Cíntia, não tem mais jeito para você. Você vai ser assim pelo resto da sua vida. E você então acredita nisso. Eu contei em uma live recente, Cíntia, que um rapaz ele foi diagnosticado por um médico com um CA de laringe. E esse profissional deu para esse paciente 90 dias. E dentro de 90 dias, ele entrou em óbito. E quando foram fazer a biópsia para poder comprovar a causa, descobriram que ele não tinha câncer, que ele morreu de parada cardíaca. Isso é um efeito iatrogênico. Entendi. Se um profissional fala para o seu paciente a sua depressão é permanente, ele acredita nisso. E isso que ele acredita torna-se exatamente o que você falou, uma crença. Se você acreditar que você pode, você está certo. Se você acreditar que você não pode, também você está certo. E uma pessoa hoje conversou comigo pelo celular e disse o seguinte: doutor Caraúna, eu tenho um diagnóstico de 3 médicos.
E eles falaram para mim que o meu caso não tem jeito. Eu vou viver com isso pelo resto da minha vida. Eles estão certos? Eu respondi o seguinte: a sua resposta está dentro de você. Se você acha que eles estão certos, então eles estão certos. Mas se você acha que eles estão errados ou equivocados, então eles estão equivocados. Porque um profissional que se formou há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, o conhecimento dele é de 30 anos atrás. Mas quando você tem acesso às novas pesquisas científicas, inclusive de 20 anos para cá, que a ciência se multiplicou, acompanhando o desenvolvimento da tecnologia, hoje você percebe que muitas ideias que eram tidas como não possíveis foram por água abaixo. Eu vou citar algumas. Há muito tempo atrás, acreditava-se que fumar era bom para os pulmões. Depois, foi descoberto que era exatamente o contrário, que era prejudicial. E a ciência que falava isso. Algum tempo atrás, falava-se que se comer mais de 3 ovos por semana, a pessoa ia ficar doente. E a ciência que falou isso. E depois descobriu-se que podemos comer quantos ovos nós quisermos, que não há nenhum problema. Faz até bem. Algum tempo atrás, uma pessoa tinha lepra ou a hanseníase, ela estava condenada. Hoje, quem tem hanseníase, quem tem lepra, não tem mais nenhum problema. Algum tempo atrás, quem tinha um tumor de CA estava condenado à morte. Hoje, se buscar ajuda em tempo hábil, se recupera com muita tranquilidade. Anteriormente, quem tinha AIDS estava condenado à morte. Hoje a gente nem ouve nem mais falar tanto sobre a AIDS. Agora nós estamos com a Covid. Daqui a 5, 8 anos, vamos estar igualzinho como estamos hoje em relação ao vírus HIV. Então, eu quero falar para vocês, tá? Eu acessei recentemente a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. Lá você vai encontrar mais de 50 milhões de pesquisas. E eu pesquisei sobre depressão recorrente. E eu encontrei no mínimo 8 estudos científicos que mostram que depressão recorrente não somente tem tratamento, como tem cura. E a cura é uma tríade: psiquiatria, terapia e mindfulness. Ou seja, exercício de consciência plena. Aí você me pergunta: doutor, será que eu tenho cura? Se você fizer os exercícios corretamente, você vai chegar no seu limite e você vai fazer grandes descobertas. Então, Cíntia, a primeira questão foi essa que você falou. O ser humano, ele tem total possibilidade de mudança. Não importa em que estado você esteja, não importa em que condições você se encontre. Existe mudança se você seguir as regras, o caminho certo. O que é uma crença que você mencionou? Crença é uma ideia que você tem como uma verdade absoluta. Crença é uma ideia que você assimila, que você internaliza como uma verdade absoluta. Eu vou trazer essas crenças, como você mencionou, podem ser crenças funcionais ou crenças disfuncionais. Eu tenho uma crença: eu sou uma pessoa que nasci para ser feliz. Essa é uma crença muito boa. Uma crença disfuncional: eu sou uma pessoa que nasci para sofrer. Quando eu tenho uma crença, a minha mente, ela passa a funcionar como um radar. Ela começa a observar o mundo em minha volta para comprovar aquilo que eu acredito. Se eu penso que eu nasci para sofrer, então a minha mente, ela está preparada para detectar qualquer coisa que evidencie sofrimento, para eu dizer: tá vendo que eu estou certo? Que eu nasci para sofrer mesmo?
E agora vem outra questão. Você falou sobre as causas. Muitas vezes, uma crença, ela pode vir de um trauma. Sim. Ela pode vir de tanto eu ouvir as pessoas falarem aquela ideia. Eu vou dar um exemplo de uma crença social que era muito válida em tempos passados. Se passar por baixo de uma escada, vou ter azar. Aham. Se varrer o pé de uma mulher, ela não casa. Se me olhar em um espelho quebrado, tenho azar. E por aí as pessoas vão criando ideias e vão acreditando nessas ideias sem comprovarem de uma forma mais racional. E o que você falou também, Cíntia, é que muitas vezes essa causa pode ser não um trauma, pode ser não porque eu ouvi alguém repetindo, mas pode ser simplesmente uma imitação das famílias que me cercam, das pessoas que me cercam. Então, como você disse, você precisa conduzir essa pessoa a compreender a causa da sua crença. Exatamente. Em outras palavras, autoconhecimento. Autoconhecimento. Não existe você mudar ou você desenvolver se você não se conhece, se entende, onde você está naquele momento para poder chegar onde você quer chegar. O primeiro passo é saber onde você está e de onde você veio, por que que você está ali, né? E quando você descobre que você percebe que você escutou, sua vida é sujo, quem que vai querer pegar uma coisa suja? Né? Porque dinheiro na mão é vendaval. É vendaval, você vai pegar e vai gastar. Então, a partir disso, que você enxerga, aí você consegue mudar, mas é aquilo que você disse. É necessário querer, você precisa querer e realmente precisa passar pelas etapas. Não adianta a pessoa entrar num processo de coach, tá? Eu quero, e aí começa, aí eu falo, olha, então você precisa ler, eu vou pegar aqui um livro, Poder do Agora, tá? É importante para o seu desenvolvimento você fazer essa ferramenta, que não é à toa, é um estudo. E a pessoa, tá bom, aí paga, né, o processo e não faz. Aí fala, não tô dando certo. Não tá dando certo, não é por causa de mim. É por causa mesmo. Então, aonde tá, por que você está se sabotando? Já está se auto-sabotando. Não, tá pagando para não se desenvolver, não se conhecer. E aí tem mais questões. A coach já olha e fala assim, ela não quer mesmo. Quer continuar ali, quer se enganar. Eu gostaria que você explicasse para o nosso público o que é autossabotagem, para que eles possam ter uma compreensão mais ampla. Autossabotagem é simplesmente você fugir da sua vida maravilhosa que você pode ter. É o medo do novo. É o medo de sair de onde você está e dar aquele passo maravilhoso que também é assustador, mas o que adianta não dar um passo e continuar na vida assustadora? Então, a autossabotagem é o medo de você não poder, de você não ir para frente. Eu vou continuar onde eu tô porque aqui eu tenho segurança. É isso que eu conheço, é isso que eu sei. Eu não vou, mas se eu for, vai ser maravilhoso, mas não vou. Deixa a minha vida passar e eu vou continuar no meu casulo. É mais ou menos isso, em palavras leigas, né? Assim, minha maneira de dizer que a gente, quando você se sabota, você não se, como que eu posso dizer, você não acredita em si mesmo. O seu cérebro não deixa. Aquilo que a gente falou, para o cérebro tá muito bom do jeito que tá.
O cérebro não quer que você dê um passo para frente, porque ele já está ali acostumado, e ele tem medo do novo também. Então, quando você vai fazer uma coisa maravilhosa, não, deixa para lá, que isso não é para mim. É para você. Porém, o seu medo, a sua falta de conhecimento de si próprio não te dá essa liberdade de você ser feliz. A respeito da autossabotagem, como você bem falou, as pessoas, sem querer, não é porque elas querem. Não é sem querer. A autossabotagem não acontece de uma forma consciente ou proposital. É um processo que acontece independente da minha própria vontade, como um elemento de autodefesa. O que acontece? A pessoa pensa, eu não vou participar de uma sessão com um coach ou com um psicanalista, porque eu vou ter esperança, depois a mudança não acontece e eu vou sofrer de novo. Então eu prefiro me manter onde eu estou, que pelo menos eu sofro somente que eu já estou sofrendo. Eu não terei um novo sofrimento. Uma outra questão também que leva à autossabotagem é ela não acreditar em si mesma. Eu estava assistindo uma live do professor Leandro Carnal. Muito interessante o que ele falou. Ele disse que em um livro que ele leu ali sobre a Revolução de 64, sobre a ditadura, um cidadão que era não a favor ao governo foi preso e foi levado para ser torturado. Todos os dias o carrasco fazia o que tinha que fazer, como era a obrigação dele, e isso ia se repetindo. Até que um dia que esse carrasco falou para esse detento, olha, nós iremos mudar de carrasco. Eu vou sair e quem virá agora será uma outra pessoa. Esse rapaz que foi preso, ele adquiriu a liberdade. Mas ele conta na entrevista que o dia de maior pavor, de maior terror, foi quando ele soube que ia trocar de carrasco. Por quê? Ele já tinha se acostumado com aquele sofrimento. E o medo de que o próximo carrasco fosse pior do que o primeiro causou uma angústia, um pânico fora do comum. E, na verdade, o segundo carrasco que chegou nunca tocou nele, não torturou. Mas como ele já estava acostumado com aquele carrasco, ele se sentia mais cômodo estar naquele sofrimento do que ter que mudar. E, de fato, as pessoas temem a mudança. A mudança, para algumas pessoas, é muito doloroso. E eu também me auto-saboto. Todo mundo, né? Acho que ninguém é perfeito. A gente está conversando aqui, mas o dia a dia é diferente da teoria, né? O que a gente tem que saber, perceber, é que a gente já tem a capacidade de perceber. Tem pessoas que não têm capacidade de perceber o que está acontecendo. E a gente que estuda, que está aí no dia a dia, já falou, opa, o que está acontecendo? Né? Eu também faço isso, eu estou num processo na minha vida, todos nós estamos, né? E como você falou, às vezes, assim, tem uma frase que é assim, é uma pergunta, né? Como que preço que você está pagando por estar no mesmo no ponto? Que preço que você pode pagar se você mudar a sua mudança? O que você prefere? Pagar um novo preço ou continuar pagando esse mesmo preço, essa mesma vida? Né? Tudo, porque a mudança também requer... a mudança interior e exterior requer que a gente faça coisas novas.
que a gente pague preços novos, se a gente quer encarar uma carreira nova, a gente muitas vezes tem que deixar o filho, ver menos o filho, ou falar não, que é muito difícil, falar não para certas pessoas, para o relacionamento, porque você quer aquele objetivo. Então você está pagando um preço diferente. Mas e o preço que você está pagando agora por estar infeliz, por não ter só o que você sonha, o que você quer? Essa é a questão. Pagar preços nós vamos pagar pela mudança e pela falta dela. O que é melhor? Pagar um preço para ser completo aqui na Terra ou continuar nessa angústia, né? Porque é uma angústia quando a gente não se conhece e não sabe para onde ir. É uma angústia muito ruim que eu sei que eu senti. Então, agora eu estou pagando um preço que, para mim, é uma mudança que as pessoas falam, nossa, como você é diferente. Eu nem estou diferente, mas eu estou diferente. Aqui. Aí dá para ver. É muito bom. Cíntia, eu tenho um paciente que ele mora em Boston. Ele é PhD em letras. É um brasileiro que mora nos Estados Unidos, já é naturalizado americano. Ele já mora nos Estados Unidos há quase 30 anos. Como eu falei, ele é doutor, ele é PhD, ele ensina línguas para os americanos. E ele, então, me ligou um dia para falar que ia se matar. E ali começamos a conversar. Ele, então, apresentou as mágoas, as dores. Ele disse, olha, a minha família não presta, o meu apartamento que eu moro é horroroso, a escola parece um inferno, aqueles alunos são horríveis, terríveis, o mundo é um verdadeiro cemitério, nada serve para mim. E aí trabalhamos durante 3 meses. Ele lá em Boston e eu aqui, usando os meios da tecnologia. Depois de algum tempo, ele falou para mim o seguinte, Caraúna, ninguém da minha família mudou. O meu apartamento continua o mesmo. O mercado, a praça, as pessoas são as mesmas. A escola, a faculdade que eu ensino é a mesma. Os alunos continuam se comportando da mesma maneira. Mas sabe que a vida hoje está linda? Eu disse, por quê? Porque eu que mudei. Eu mudei. Quando eu mudei, a minha família mudou para mim. Mudou aqui dentro. Não é que eu vou mudar as pessoas fora de mim. O que nós temos que compreender, muitas vezes, Cíntia, é que as pessoas querem, muitas vezes, controlar o mundo fora delas. Quando existe um universo dentro delas que precisa ser controlado. Antes de eu querer controlar alguma coisa fora de mim, eu preciso de controlar algumas coisas dentro de mim. E essas coisas que eu tenho que controlar é a forma como eu percebo o mundo. É a forma como eu percebo as pessoas. É a forma como eu entendo a mim mesmo. Eu vou te dizer uma coisa. Hoje à tarde, me veio um sentimento sombrio. Hoje à tarde. Eu estava deitado aqui no sofá, no meu apartamento, e me veio uma melancolia muito grande. E eu não conseguia entender de onde veio essa melancolia. E eu procurei, comecei a vasculhar a minha mente, os meus pensamentos, e não encontrei nada que justificasse a minha melancolia. E aí eu comecei a fazer um exercício, que é um exercício de transcendência, autotranscendência. A autotranscendência é você se esvaziar de você mesmo. É você se esvaziar do seu ego, é você se esvaziar do seu sofrimento e é você se esvaziar de toda a sua dor. É você não dar importância para nada disso. E eu fiz esse exercício por 10 minutos.
quando eu acabei de fazer exercício, me veio uma motivação linda e maravilhosa. Me ensina. Caí no chão, me joguei no chão, comecei a fazer um monte de flexões, pulei, suei, tomei um banho e estava feliz esperando por esse momento para estar aqui com você. Isso é legal. Isso é o... Pode falar. Por favor. Não, isso é o poder da autorresponsabilidade. Você é responsável pela vida que você leva. É igual você falou do seu paciente, que ele, a primeira vez que você falou com ele culpou tudo. Tudo, todos. Mas o culpado da vida dele é só ele, né? E ele, depois, ele percebeu isso. E viu que a vida dele era melhor, porque ele tá onde ele... Como que é que você planta, como que é? Você colhe o que você planta, vamos dizer assim. E aí ele percebeu que a responsabilidade era dele, e aí ele se abriu, né? E eu acho isso interessante, que quando eu falo que a autorresponsabilidade é você responsável pela vida que você vem levado, o que vira o nariz para mim, fala assim, meu Deus, como não? É meu marido, é meu chefe, é meu filho. Nunca, como que você acha que eu sou responsável? Poxa, as escolhas são suas. Você que escolheu tá onde você tá. De alguma maneira, foi você. Não adianta pôr culpa nos outros e achar que os outros vão resolver a sua vida. Isso é autorresponsabilidade. E o bom de saber que você é a culpada, é a responsável, é que você tem poder. Como você é o responsável, você tem o poder de estar onde você quiser. Porque se você é o responsável, então, poxa, a melhor coisa é você descobrir que você é a responsável pela sua vida. Porque você está onde você está e você pode simplesmente estar em outro lugar. Não interessa se tem 20, 30, 40, não interessa. A vida está aí para ser vivida, para ser explorada, né? E é isso bacana. Quando você falou dele, eu falei, ó, a autorresponsabilidade bateu tão forte que ele nem quis mais assim, tirar a própria vida. Olha que triste, né? Por quê? Porque ele entendeu que precisamos todos que estamos aqui, inclusive, entender que a vida só depende da gente mesmo, não depende de ninguém mais, ninguém. Até em relação à nossa espiritualidade, só depende da gente. Eu gostaria encontrar. de complementar o que você falou. Inclusive, a Elisângela falou, você colhe o que você plantou. Não somente. Às vezes nós colhemos o que outras pessoas plantam também. Infelizmente. Às vezes nós sofremos pela irresponsabilidade de outras pessoas. Mas a partir do momento que eu tenho consciência, que eu tenho responsabilidade por mim mesmo, aí a partir desse momento agora, eu vou colher frutos das minhas escolhas. Mas em alguns momentos, infelizmente, nós colhemos frutos do que outras pessoas estão plantando. A irresponsabilidade de outras pessoas, infelizmente, nos afeta. Agora, o quanto essas irresponsabilidades alheias irão nos afetar, aí pode ser uma escolha nossa. Que a gente escolhe, exatamente. Freud tem um pensamento que fala o seguinte: se alguma coisa te incomoda, é porque te pertence. Se alguma coisa te incomoda, é porque te pertence. Se alguém faz alguma coisa e te incomoda, é porque aquilo é seu. É verdade. O problema não é a pessoa. O problema é algo dentro de você que não está resolvido. É verdade. Eu poderia falar assim, olha, eu sou assim porque no futuro aconteceu isso e isso comigo. Ou no passado. Eu sou assim por causa da minha mãe, por causa do meu pai, por causa do meu irmão. Quando eu falo que eu sou assim por causa disso,
sem eu perceber, eu estou me colocando no vitimismo. Uhum. Olha só o que é o vitimismo. Quando eu digo que eu sou assim por causa do meu irmão, por causa do meu pai, por causa da minha namorada, eu estou entregando nas mãos do outro a responsabilidade pelo que eu sou. E aí eu faço como Pilatos. Eu não tenho culpa de ser o que eu me tornei. Exatamente. E isso é se colocar como vitimismo impensado. Uhum. Qual seria a forma correta? Olha, eu sou assim porque eu não consegui superar ainda o que o meu irmão, o que o meu pai, o que a minha mãe, o que o meu namorado fez comigo. Aí eu saí do vitimismo. Uhum. Mas quando eu coloco toda a causa, quando eu coloco todo o processo de mudança na mão do outro, eu entro no processo de autocondenação. Mas quando eu falo, eu estou assim ainda, porque não consegui superar as memórias do meu passado, aí você saiu do vitimismo. Bom, nós temos aqui algumas mensagens. Algumas pessoas já mandaram algumas mensagens, eu não pude ler porque eu não queria cortar a sua fala. Paty falou o seguinte, a mesma coisa que quando apontamos o dedo, todos os outros estão em direção a nós. Ok, Paty? Outra coisa também, Cíntia, que eu observo é que, para algumas pessoas, a mudança é mais simples. Para outras pessoas, a mudança é extremamente sombria. Mas o medo que eu não quero enfrentar é exatamente o medo que me impede de chegar onde eu quero. A porta que eu não quero abrir é atrás dessa porta que está o caminho que eu busco. E não existe nenhuma outra forma de melhorarmos a nós mesmos se não for enfrentando o medo que nós rejeitamos. Você chegou no fundo do poço que você falou. Sim. Você chegou em uma situação que você não entrou muito em detalhes, eu vou respeitar isso, mas você teve que ir até o fundo para você poder se acordar, se despertar e dizer não. E olhe que você tinha filhos. Uhum. E eu tenho certeza que você não estava vivendo uma vida desgraçada, a pior de todas. Eu tenho certeza que o seu sofrimento não foi o mesmo sofrimento das pessoas que estão vivendo no Afeganistão, na África, Angola e etc. Mas no seu mundo interno, a sua dor parecia ser a única que existia. E por isso era completamente insuportável. Mas só que em algum momento você quis mudar e você conseguiu. E você está de parabéns. Obrigada, muito obrigada mesmo. Foi fácil, Cíntia? A mudança? Sim. Não, não. Foi dolorido, na verdade, porque eu tinha que sair do meu comodismo, né? Tinha que sair de onde eu estava. Eu cheguei até lá e é aquilo, o poço, para você subir o poço, não tem que ficar lá sem corda. Aí você tem que. Cadê? Eu quero ver a luz, eu quero ver a luz. E aí o pior foi a tal do autoconhecimento, descobrir coisas que eu falei, meu Deus, eu sou assim. Ai, a Cíntia é assim, não é possível. É assim mesmo. E aí, o que você vai fazer com isso? Agora você tem na mão, e agora você vai fazer o quê? Entendeu? Primeiro, começa a falar não para as pessoas, porque é um medo de rejeição. Vamos falar um nãozinho de vez em quando, é bom. Perfeito. Isso é um ponto. Isso é um ponto que dá uma live inteira. O tal do não conseguir falar não. Sabe? Por vários motivos. E para mim foi muito difícil. E ainda é. Mas quando eu falei, até hoje, quando eu falei não,
primeira vez depois, com uma amiga minha. E eu pensei que ela ia... Depois ela falou, parabéns. Então, aí eu falei, aí, viu, não é tão horrível assim. Vamos lá. E aí eu continuei. Mas é difícil porque requer esforço, dedicação, suor, pensar. O cérebro está tão acostumadinho lá, né, daquele jeitinho, e aí você tem que mudar. E é um exercício, é igual exercício, é igual ir lá na academia, o cérebro você tem que exercitar todo dia. Aí você fica uma semana, e já está lá. É a história do elástico, né? Que você tem que puxar. Se você solta, ele volta. Então você tem que esticar todo dia, você tem que se esforçar. E ainda estou me esforçando, estou longe de estar onde eu estarei, que eu quero, que eu vou conseguir, mas eu estou no caminho. Eu já estou aqui com você, fazendo live, olha que maravilhoso. Então eu já estou feliz, muito, eu não imaginava. Né? Eu não imaginava, porque a gente não imagina a capacidade e as coisas maravilhosas que acontecem. A gente só vê o ruim. O bom, a gente não percebe. E é esse que é o detalhe. Tem tanta coisa maravilhosa para se viver, para ver, mas o cérebro vai lá e busca só o ruim. Que nada, gente. Deixa eu tão falar uma bom. coisa, Cíntia. Sim. O nosso cérebro, infelizmente, ele é naturalmente voltado para perceber ameaças e não para perceber alegria. E eu vou explicar por que acontece isso no cérebro humano. Mas antes eu quero pedir aos nossos seguidores que, por gentileza, clica aqui na minha foto, bem aqui em cima, nessa foto, segue a Cíntia, porque é importante que a Cíntia tenha mais seguidores, tá? Os seguidores... para a Cíntia dar autoridade à Cíntia. E isso faz com que, numa próxima live, outras pessoas pensem: nossa, tem tantas mil pessoas seguindo Cíntia, então deve ser uma pessoa boa. Nossa, tem somente 10 pessoas seguindo Cíntia, então não deve ser uma pessoa boa. Então, por favor, clica rapidinho na minha foto, segue a Cíntia, e aquelas pessoas que seguem Cíntia, por favor, me sigam. Monique Vasconcelos está aqui, eu a convidei para fazermos uma live também, brevemente. Estaremos fazendo uma live a qualquer momento. Bom, vamos aqui agora falar por que naturalmente o nosso cérebro tende a ser voltado para o negativo. Olha só, por que naturalmente o nosso cérebro tende a ser voltado para captar no mundo externo o que há de negativo. O nosso cérebro, ele existe não para garantir a verdade, não para garantir a moralidade, mas para garantir a perpetuidade da espécie, para garantir a sobrevivência. Como o nosso cérebro naturalmente está voltado para garantir a nossa sobrevivência, então o cérebro ele precisa de se proteger. E existe uma parte no cérebro, como nós já sabemos, que ela é consciente. E uma outra parte é inconsciente, ou pelo menos está abaixo nível da percepção da consciência. Então, assim sendo, a depender das experiências de vida de uma pessoa, esse cérebro, ele se sente, ou ele se sentirá mais facilmente ameaçado, enquanto outras pessoas se sentirão menos ameaçadas. Daniel, me dá só um instantinho, tá? Eu tenho que pegar o carregador ali, tá? Só um instantinho. O eco voltou, assim, não sei se é a sua sala. Enquanto a Cíntia volta, eu vou continuar, tá? Então, o cérebro de algumas pessoas vão se sentir naturalmente mais ameaçados do que outros cérebros. Aí você me pergunta, doutor, o que é que faz um cérebro se sentir mais ameaçado
do que um outro cérebro às experiências de vida. Uma pessoa que sofreu na infância, ela cria uma percepção mais negativa da vida. E essa percepção mais negativa da vida torna essa pessoa mais vulnerável. Cíntia, estão falando que talvez o eco voltou porque você tirou o fone? Tirei o fone, mas eu tenho que ficar sem porque está carregando. Não tem como. Meu celular está carregando. Entendeu? O eco voltou. Se eu tirar, vai acabar a bateria, entendeu? Entendi. Eu vou tentar falar mais pausadamente. Eu estava falando que o cérebro humano existe, sobretudo. Talvez se você abaixar o som do seu, diminua o eco. Alô, som? Alô, som? Eu acho que melhorou. Ok? Melhorou significativamente agora. Também estava dando eco para mim. Então, vamos lá. O nosso cérebro existe, sobretudo, não é para garantir a moralidade, não é para garantir a verdade, a lealdade. O cérebro naturalmente existe para garantir a sobrevivência. Como o cérebro existe para garantir a nossa sobrevivência, então existem alguns elementos que são naturalmente aversivos ao nosso cérebro. Existem elementos internos que são aversivos ao nosso cérebro e existem elementos externos que também se tornam aversivos ao nosso cérebro. Os elementos internos que são aversivos ao nosso cérebro é a dor, a fome, a sede e o cansaço. Quando eu estou sentindo dor, o meu cérebro procura uma forma de minimizar aquela dor. Quando eu estou com fome, o cérebro fala, vá comer. Quando eu estou com sede, o cérebro diz, beba água. Quando eu estou cansado, o cérebro aponta, vá dormir. Então é assim que vai funcionar. Mas só que, além dessas questões internas, existem as questões externas. Algumas pessoas têm medo de insetos. Outras pessoas podem ter medo de um relacionamento. Outras pessoas têm medo de iniciar um novo projeto. Outras pessoas têm medo de, se terminar um relacionamento, pensa que não vai sobreviver. E de onde vêm esses medos? Porque as questões internas é comum a todos. Essas aversões internas é comum a todos. Mas as versões externas são construídas. A nossa mente vai construir o que será aversivo para mim. E essa construção, como você bem havia mencionado, se dá através das experiências. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar o que é que no mundo externo se tornou aversivo para o meu cérebro e procurar trabalhar. De que forma? Existem N técnicas. Existem várias maneiras de resolver isso. Existe o coach, existe a PNL, existe a psicanálise, existe a fenomenologia, existe o behaviorismo, existe técnicas de meditação. Então, existem muitas técnicas. Algumas pessoas se adaptam mais à psicanálise, outras se adaptam mais à terapia cognitiva, outras se adaptam mais à fenomenologia, outras vão se adaptar melhor às ferramentas que os coaches usam.
Então, quando a pessoa vem para mim, porque eu estudo tudo, eu procuro estudar tudo que sai de novo, eu vou buscando conhecimento. Porque quando o cliente vem para mim, não sou eu quem determino qual técnica que eu irei empregar. Eu avalio ao conversar com essa pessoa e a partir dali eu vou sentindo para qual tipo de abordagem ela estará mais acessível. E a partir dali, então, eu vou me adentrando para fazer com que ela possa se compreender. E quando ela se compreende, ela então começa a se libertar. Primeiramente, é ter coragem para falar. Principalmente quando se trata de abuso na infância, que é muito difícil. Mas com você a palavra, Cíntia. A questão que você disse que você estuda, você é psicanalista, para mim, tem certos momentos, certos clientes que não tem como eu lidar mesmo. Eu não posso, coach não é psicólogo, não tem uma formação. Então, eu preciso falar, olha, com você não é aqui que vai resolver a sua questão. Sabe? Porque às vezes ele tá lá, o cliente tá, mas só que ele não consegue encontrar as respostas, ele não consegue lembrar nem de que crença que ele teve. E eu não tenho, além das ferramentas que eu posso usar, eu não posso ser irresponsável, né? Então, tem algum momento que eu tenho que falar, olha, procura um psicólogo, um psiquiatra, depois você volta, né? Porque às vezes é muito maior do que o coach, que é para ele sair de onde ele está, eu ajudo ele a chegar no objetivo que ele quer. E tem pessoas que não sabem nem o que quer, não sabem nem quem são, para onde vão, eu ajudo e não adianta. Até pessoas que são muito depressivas, não, é muito difícil um coach ajudar um depressivo, né? Precisa de realmente um profissional estudado e capacitado, porque às vezes uma palavra que eu uso ali piora a questão. Como eu falei, a minha Thaís, ela é psicóloga e coach, então para mim foi perfeito, porque ela soube ali, ó, os caminhos, como você sabe os caminhos, né? Eu, como não sou psicóloga, eu tenho meus caminhos, mas eu não posso passar do limite e ser responsável com as pessoas. Uma seguidora nossa, Cíntia, acabou de falar aqui, em off, que ela foi abusada durante a infância, que ela tem 49 anos e está solteira e sem filhos. E possivelmente tenha sido consequência desse abuso que ela sofreu. E vou te dizer mais, Cíntia, infelizmente, existem mais pessoas que sofreram abuso na infância do que o que nós imaginamos. Muito. Muita gente. Uhum. Eu fiz um curso agora, só para fazer um relato rápido, eu fiz um curso há umas 2 semanas atrás e tinha umas 50 pessoas, né? Aí chegou uma parte do curso que era já para o final, assim, e aí as pessoas são muito, já começam como é sobre coach e tal, era só coach na sala. O curso só tinha coach na sala. E aí as mulheres começaram, uma resolveu falar, se abrir. Aí eu falei, nossa, que coragem, né? Que coragem. Olha, aí começou. A outra eu também, todo mundo parado, assim, gente. Só que acontece muito isso e é uma bravura muito grande da pessoa que consegue enxergar que realmente isso foi uma coisa que passou e que nem todas as pessoas são iguais e que ela pode ser feliz independente do que aconteceu, que ela também é merecedora de ser feliz, de encontrar alguém. Não é porque aconteceu lá que vai acontecer de novo. Ela não é menos que ninguém por ter acontecido isso. Muito pelo contrário, o fato dela estar te falando, pelo menos aí, no particular, ela se torna grandiosa, está botando para fora. Então, todos nós
somos filhos maravilhosos de Deus e todo mundo é igual, tem capacidade de encontrar alguém incrível na vida. É a crença limitante essa. Essa crença é o trauma de que nada vai ser melhor. Vai ser sim, vai ser. Não é porque uma pessoa lá atrás fez que outros milhões podem fazer. Você pode encontrar alguém incrível na sua vida. É só você deixar, se abrir, deixar isso aconteça com você. Porque não adianta, ele não vai bater na sua porta e falar, oi, cheguei, príncipe, eu tô aqui. Não, você precisa se abrir para o mundo. Deixar o teu passado, dizer, perdoar você mesma, perdoar quem fez, independente de... É uma coisa horrível, mas o perdão faz parte da libertação da pessoa. No momento que você se perdoa, tira a mochila pesada daqui, da vida inteira ali, você tira aquilo, põe do lado e fala, bem, foi, passou, eu quero liberdade, porque eu tenho direito, eu mereço ser feliz, porque eu tô aqui não é à toa. Quando você falou sobre o perdão, para algumas pessoas é muito difícil perdoar. Uhum. Mas é porque, para algumas pessoas, a compreensão a respeito do perdão está equivocado em relação ao que de fato é o perdão. Uhum. O perdão não é porque a pessoa reconhece o mal que me fez. O perdão não é porque a outra pessoa me pediu desculpas. O perdão não é porque a outra pessoa está arrependida. Não. O perdão é para mim, não é para o outro. Exatamente. Então, nós achamos Perdão é que deixar. perdoar é amar aquela pessoa que me fez o mal. Uhum. Algumas pessoas pensam que perdoar é sentir um sentimento bom pelo meu algoz. Não é. O perdão, ele perpassa por dois campos. O primeiro, de entender que algumas pessoas podem nascer com uma personalidade má e perversa. E hoje já existem alguns estudos que falam sobre isso, infelizmente. Algumas pessoas podem nascer com uma índole muito má. Uhum. E quando você estuda epigenética, a epigenética mostra que os males praticados pelos avós pode causar alterações genéticas na função do gene e pode afetar a terceira, quarta e até a quinta geração. Infelizmente. Embora a epigenética cause alteração na função do DNA ou na função celular, mas ela não é determinante, porque aí Deus seria injusto. Mas os meios sociais irão colaborar para esse processo. E ali a pessoa se torna realmente uma pessoa de uma índole perversa, e que é muito complicado. Eu poderia falar mais sobre isso, mas é um assunto complexo, que precisaria de ter muita maturidade para discutir sobre essa questão. E uma outra questão é que o perdão é você decidir se libertar do sentimento que te prende, que te amarra àquela memória, aquele fato. Isso que é decidir perdoar. Decidir perdoar é decidir se libertar do sentimento que me aprisiona a memórias do passado, que por sua vez estão ligadas a uma pessoa. Quando eu digo eu vou perdoá-lo, eu estou dizendo eu me desligo dele. Exatamente. Letícia falou o seguinte: tem alguns documentários de psicopatas que falam sobre isso, da psicopatia ser desde sempre. Foi realizado, algum tempo atrás, uma entrevista
no corredor da morte, Cíntia, Uhum. nos Estados Unidos, com alguns presos que já estavam selados à pena de morte. E o jornalista Camargo, acho que foi o Camargo que fez essa entrevista na época, já faz alguns anos, esse rapaz já tinha tirado muitas vidas, ceifado muitas vidas alheias. Então, Zé Camargo perguntou para ele: fulano, você foi condenado à morte. Pelo que eu soube, dentro de mais alguns dias, você será executado. Se nós conseguíssemos a liberdade para você hoje, você acha que você conseguiria viver uma vida digna? Ele disse: não. Eu voltaria a fazer a mesma coisa. Vocês precisam me matar, porque eu não consigo ser diferente. Então, algumas mudanças, de fato, é muito complexo. É um desafio muito grande. Mas, se você está aqui nessa live e você está buscando mudança, o primeiro passo você já deu, que é estar aqui. Porque ninguém que não esteja buscando mudança estaria nesse momento aqui conosco. Então, se você está aqui, é porque você está incomodado. É porque você quer algo mais para a sua vida. É porque você sonha. É porque ainda você acredita que ainda você pode. E eu e Cíntia, nós queremos apenas dizer para você que você está certo. Que, de fato, você pode mais. Não precisa que essa mudança seja repentina, de uma hora para outra. Precisa que essa mudança seja simplesmente constante. Mas não pense que todos os dias você vai estar bem. Tem dias que você vai acordar muito mal. E que você vai preferir estar morto do que vivo. E você vai chegar a pensar que não tem mais jeito. E isso vai trazer até a sua mente um sentimento de desesperança. E você vai pensar que é tarde demais. O seu desafio nesse dia não é de se transformar. É apenas se manter vivo para que ele passe. E buscar ajuda. Procure ser sempre humilde. Mas você terá uma grande luta. E a sua luta não será contra as pessoas. Não será contra o que as pessoas fazem ou deixam de fazer. A sua luta será contra o seu pior inimigo. Você mesmo. E é contra você que você vai precisar de travar as lutas mais ruins, as lutas mais cruéis. É quando você luta contra você, contra os seus pensamentos, contra os seus sentimentos, contra o seu medo. Então você chora, você sangra e você se sente completamente sozinho. E você pensa que ninguém se importa com você. Mas depois que você vence essa batalha, além de você ter chorado, de você ter sangrado, você também descobre forças, competências que você não imaginava que você tinha. E assim você se torna mais forte para uma próxima vez. Nunca desista. Se você tiver de desistir, você vai desistir lutando, procurando ser uma pessoa melhor. Se você tiver de perder a sua vida, você vai perder. Mas não por suas próprias mãos.
não por sua própria decisão, porque você vai lutar contra ela o tempo inteiro, a vida toda, procurando ser uma pessoa melhor. E procurando também, por meio da sua experiência, encorajar outras pessoas. Porque se outras pessoas podem, eu não acredito que exista alguém melhor do que você nesse mundo. Eu não acredito que exista alguém mais especial do que você nesse mundo. E ainda que as pessoas tenham te maltratado, ainda que algumas pessoas tenham te desamparado, ainda que algumas pessoas tenham te machucado amargamente, você não vai desistir. Porque o que elas fizeram com você não pode ser maior do que a sua força de vencer. O que as pessoas fizeram com você não pode ser maior do que o amor que Deus tem por você. E por isso você nunca vai desistir. Nunca. Pode chorar? Eu também me emocionei. Eu também me emocionei. Ai, meu Deus! Não estava nos planos isso. Eu também me emocionei. Que lindo, Daniel. Tô sem palavras, só para avisar, tá? Você falou, nossa senhora. Isso dá um ânimo na gente, na verdade, essas palavras, sabe? Porque vai. Porque esses dias são cruéis. Esses dias são arrebatadores, mas é aquilo que eu falo já faz tantos anos, né? Que bom que tem a noite no meio, que passa aquele dia e aí você acorda e fala, opa, hoje tá melhor, né? Vamos à luta. É como fala, né? Tudo passa, tudo passa. As coisas ruins e as coisas boas. Então a gente tem que viver aquele momento e agradecer. Agradecer pela nossa vida, pelo nosso momento e agradecer muito a Deus pela permissão de estar aqui nesse plano e aproveitar, porque tudo passa. Por mim, podemos encerrar a live. Ai, por mim também. Deixa eu só te agradecer todo mundo que está aqui. É a minha primeira live, vocês não sabem disso. Então, eu só queria falar que se eu fiz, vocês também podem fazer. Se eu posso estar aqui, vocês também podem. É isso que ele acabou de dizer. Eu não sou melhor e nem pior que ninguém. Então, eu estou extremamente feliz por esse momento. Quero agradecer muito, Daniel, por ter me convidado. Eu sei que, para mim, essa é a primeira de muitas. Eu sei o que eu quero, eu sei o meu caminho, eu sei minha capacidade. Cada dia eu sei mais. E eu não vou desistir. Muito obrigada do fundo do coração por ter falado essas palavras lindas. E eu aprendi muito hoje aqui nessa live. A ter controle emocional, a ter humildade de escutar e conseguir me expressar. Então, muito obrigada do fundo do meu coração, gente. Daniel, obrigada. Tchau, tchau.